certeza e convicção do quanto são poderosamente amados pelo Senhor? Confessando essas verdades a seu respeito em todos os dias? Meditando nas coisas que refletem o quanto você é amado? Trazendo à memória aquilo que te dá esperança? Aleluia! E quantos querem se encher ainda mais da revelação da graça do Senhor? Glória a Deus! O Senhor te trouxe aqui hoje para isso, aleluia. Procurar ser breve, apenas alguns recados que são importantíssimos. Primeiro, hoje é dia de ceia. Então, dia de ceia nós fazemos diferente no trabalho com crianças. Nós temos agora, começando agora. Então, se você tem filhos de 2 a 5 anos, as irmãs vão receber essas crianças lá agora. Então, você pode trazer, levar os seus filhos nessa idade lá para a sala agora, porque tem um culto para eles, de 2 a 5 anos. De 6 a 11 anos não tem no culto de ceia, que é justamente para que você ensine o seu filho a cultuar o Senhor. Mas presta atenção aqui, irmãos. Se você tem filho de 6 a 11 anos, agora não é a hora de você liberar ele para correr pelo prédio e nem de ficar longe de você. É do seu lado. Você cuidando dele. Então os meninos que estão soltos aí, você já chama o seu filho agora, põe ele sentado aí do seu lado, quieto. Ensina ele. Hoje é dia de você prestar atenção no pastor e receber a palavra. Amém? Amém, irmãos? Segura o seu filho com você. E os juvenis de 12 anos, hoje tem a galera One Two, que é uma sala exclusiva para eles. Com o trabalho que está sendo feito nesse ano, a galera de 12 anos, para poderem já fazer a transição para a rede de adolescentes. Então, se você tem 12 anos, ou filho com 12 anos, hoje é o dia. É uma vez por mês, sempre no domingo de ceia, eles têm uma programação especial. Agora é a hora de você enviá-lo para a sala. Glória a Deus. Outros recados. Projeta para mim, por favor, oração dos homens. Quantos homens de Deus nós temos aqui? Aleluia! Você sabe, a maioria esmagadora das igrejas terceiriza a intercessão para as irmãs. E aí tem a tarde da bênção, tem a manhã das senhoras, tem um monte de programação, chá das mulheres, porque as mulheres ficam com a responsabilidade de orar. Mas nós não cremos que esse papel é da mulher. A mulher pode orar? Claro, deve. E ore mais ainda. Acho que está orando pouco, tinha que orar mais. Estou pegando o pé, misericórdia. Mas, você sabe, toda a cobrança do Senhor naquele dia, no aspecto de prestar contas, vai ser com o homem. No que diz respeito à sua família. Quando a Bíblia diz que Adão e Eva pecaram, a mulher caiu na lábia da serpente, trouxe o fruto para o homem, mas na hora de questionar o que aconteceu, Deus perguntou para quem? Para o homem, não foi para a mulher. O homem, como cabeça da família, presta contas. Por isso ele tem que ser o intercessor, posicionado, cheio do Espírito, sacerdote da sua casa. E nós começamos, essa já vai ser a 4ª reunião, nós começamos a fazer uma oração todos os meses, na primeira segunda-feira de cada mês, apenas com os homens. Acontece lá na Arena Bueno, 5h30 da manhã. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Das 5h30 às 6h30, somente os homens vão estar lá reunidos amanhã para orar pelas suas famílias, pela sua casa, pelas suas finanças, pela igreja, pela nossa cidade e por tudo que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Amém, irmãos? Você sabe, na primeira vez deu trânsito na rua. Os vizinhos ficaram nervosos. Não é possível que a igreja está fazendo evento de madrugada. Aí um vizinho foi reclamar lá. Reclamar mesmo. Ia denunciar, estava esbravejando, nervoso. Encontrou comigo lá na porta da rádio. É absurdo. Eu falei, não, mas nós não fizemos evento. Como não? Tinha trânsito. Pois é, um monte de carro chegando. Não, não foi evento. Foi só uma reunião de oração só com homens. Falou, como assim? Os homens reuniram para orar pela sua casa, pela sua família. Ele falou, e quanto que é o ingresso? Eu falei, não, é de graça. Ele falou,
Quantas vezes? Só uma vez por mês. Próximo mês eu posso participar? Pode, estou te esperando aqui. Aleluia. Foi atraído, creio nisso. Então, presta atenção. Por que chamou atenção? Porque não é normal. Não é normal. Né? Mais de 1.000 homens na primeira reunião. Né? A segunda já deu quase 2.000. Na terceira, mais de 2.000. E amanhã eu creio que nós vamos chegar em 3.000 homens reunidos a orar. Então passa, sai pegando os irmãos da sua célula, junta os homens da sua família, e amanhã, 5h30, a gente se encontra lá na arena. Posso ouvir um amém dos homens? Amém. Aleluia. Quem que é o despertador desses homens? É a mulher. Vai dar uma cutucada e falar, vai lá orar. Vai lá, quando você voltar, o café da manhã vai estar pronto, te esperando. Aleluia. Tem um banquete para você, mas agora você vai lá orar, você ajuda a levantar seu filho, seu marido, e amanhã vai ser poderoso. Amém, irmãos? Amém, homens? Não, aquela coisa assim de homem quando grita um amém mesmo. Vai, vamos lá, 1, 2, 3. Amém! Aleluia! Glória a Deus. Penúltimo recado é porque amanhã começam também as aulas do nosso seminário. Projeta para mim, por favor. Seminário pastoral. Mas não quer dizer que todo mundo que faz o seminário vai se tornar pastor. Mas todo mundo que quer ser pastor tem que fazer o seminário. Percebe que essa imagem já estava salva aí, Arthur. Achou ela? Estava salva do seminário. Se não tiver paciência, está na revista. O seminário, ele é um pré-requisito para todos aqueles que querem se tornar pastor. Mas não quer dizer que porque fez o seminário é obrigado. Mas você sabe qual que é o maior sinal daqueles que fazem o seminário? São os mais famintos pela palavra de Deus. Por quê? Porque são 3 aulas por semana durante 2 anos, para mergulhar livro por livro da Bíblia, totalmente, e se encher realmente de revelação. Então, se você nunca fez, e o pré-requisito é que você tem que ter terminado o cursão ICTL. Então, se você já fez esses outros cursos, eu creio que é o tipo de coisa que você não tem nem que orar. Perguntar, será que Deus quer que eu faça seminário? Já estou te falando, pode fazer a inscrição, Deus quer. Por quê? Porque ignorância não produz frutos. Ignorância é ausência de conhecimento. Quanto menos você souber da palavra de Deus, menos frutos você vai gerar. Mas o oposto é verdadeiro. Quanto mais você se enche da palavra, mais frutos você gera. Vamos ler isso na Bíblia? Abre para mim, por favor, João capítulo 15, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. João 15, 1. Eu sou aqui, Jesus falando. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza ainda mais fruto. Agora olha o versículo 3, que poderoso. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Então você entendeu? Quanto mais você se enche da palavra, mais fruto você gera. Aqueles que não dão fruto é muito simples. Tem alguma coisa a respeito da palavra que ele ainda não entendeu. Mas na hora que a revelação vem, o fruto é liberado. A frutificação acontece. Então eu acredito que alguns irmãos, vou falar com amor e carinho, olha aqui para mim, querido. Com amor e carinho, eu falo no espírito da graça, não é condenando ninguém, misericórdia. Nunca para condenar. No espírito da graça eu te falo, infelizmente, muitos irmãos acomodaram. Uma vida cristã cômoda é uma vida onde ocasionalmente você vai no culto, ouve uma pregação, de vez em quando você pega um texto da Bíblia para ler, livro então, muito raramente para você ler um livro, curso então, foi só quando converteu, porque é dos primeiros, você estava começando. Mas agora não, você já tem tantos anos de crente, não precisa mais. Isso é um sinal de alguém que acomodou. Mas lá em Hebreus capítulo 10 deixa bem claro que nós não retrocedemos, nós avançamos. Nós não abandonamos a prática da fé, pelo contrário, nós crescemos nela, porque o justo vive pela fé, e a fé na palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo
ouvir e ouvir da palavra. Então, quanto mais você se enche da palavra, mais você quer recebê-la. Então, o maior sinal daqueles que fazem um seminário é porque são famintos da palavra de Deus. Amém, irmãos? Mas, de repente, você quer estudar e não tem condições, porque é pago, claro. Você vai receber por semestre, se não me engano, são 10 apostilas, mais o custo para manter a sala de aula, toda a estrutura da igreja. E os professores, alguns que são dedicação exclusiva, são remunerados, inclusive, para dar aula. Tem custo para eles lá de lanche, porque é toda uma estrutura, é uma escola mesmo, por isso tem uma mensalidade. Mas se você quer estudar e o que está impedindo você de estudar é o valor da mensalidade, você só não pode esperar que eu, como seu pastor, adivinhe isso. Você tem que falar: pastor, eu gostaria de fazer o seminário, mas eu não consigo pagar a mensalidade de R$140. E aí, o que eu vou ter oportunidade de fazer? Tentar te ajudar, cooperar com você, mobilizar irmãos que possam cooperar. O que der para ser feito, nós vamos fazer. Mas não espere que eu adivinhe. Então, hoje é o dia, porque amanhã começam as aulas. Se você quer estudar e essa é a sua real condição, você não consegue pagar de verdade, aí você me procura, ou procura o pastor Tiago, ou o pastor Alexandre, ou um dos discipuladores, e fala, para nos dar a ocasião de tentar ajudar. Amém, irmãos? Amém? Vou dar um testemunho. Cadê? A Janice. A Janice está por aí? Não está aqui. Aleluia. Deve estar lá embaixo, servindo. Que é uma bênção. Ela me procurou um tempo atrás, pedindo ajuda no seminário. Pastor, eu não consigo. Meu salário, minha renda não dá, eu vou ter que trancar a matrícula, eu não consigo continuar, está muito apertada a renda, o que talvez pode ser feito? E aí eu mobilizei, consegui um irmão para pagar metade e eu me responsabilizei de pagar a outra metade, todo mês. Falei, nós vamos te ajudar. E aí o que aconteceu? No primeiro mês que ela precisou de ajuda, primeiro mês, o Senhor mudou a sorte dela no emprego e o salário dela dobrou. Aí ela me procurou e falou, pastor, obrigado, mas não vai precisar da ajuda, porque o Senhor já proveu muito mais do que eu precisava. Aí ela não só concluiu o seminário, quando ainda comprou um imóvel, saiu do aluguel para casa própria. Deus mudou a sorte dela. Eu acredito, é o fruto daqueles que estão se enchendo da palavra de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Último recado é que amanhã também começam as aulas, essa é online, da imersão que o pastor Aloysio está fazendo. A imersão Supremacia da Graça. Você sabe? Vou te contar uma história, caso você... Quem tem menos de 10 anos que está andando conosco na videira? Menos de 10 anos. Levanta a mão bem alto para eu saber. Menos de 10 anos. Aleluia. Muitos irmãos. Então, provavelmente, você não sabe isso. Você sabe? Aproximadamente, um pouco mais de 10 anos, o pastor Aloysio fez um estudo do livro de Gálatas. E ele deu o título, Libertos da Lei, Cativos pela Graça. Esse estudo virou uma chave na nossa história como igreja. Nos introduziu numa outra dispensação. Nós saímos de um nível de revelação e o Senhor nos promoveu para outro patamar. E como igreja, mergulhamos na graça e já tem mais de 10 anos que a gente está falando disso. Mais de 10 anos, semana após semana, e você pode esperar que eu já vou começar. Tem mais hoje para você receber também. Aleluia! Porque é um banquete interminável. Só que desde aquela época ele já desejava fazer o estudo de Hebreus. Porque Gálatas, presta atenção, olha aqui para mim, irmãos, para você entender algo. Gálatas é o começo da revelação da graça. É o básico daqueles que vão fazer a transição da lei para a graça. Ter feito o estudo de Gálatas mudou radicalmente a nossa história. Mas acredite, Hebreus é a supremacia da graça. Hebreus é a revelação absoluta. Confronta radicalmente toda a religiosidade, todo o legalismo, e introduz um nível altíssimo de clareza e revelação. E não é à toa que é tão resistido. Tanto que no nosso seminário, que existe há 25 anos, e nos seminários das outras igrejas, tudo que você conhece que faz seminário,
não tem o estudo de Hebreus. Não tem. O que tem em um seminário de uma igreja tradicional é a leitura do livro de Hebreus comentado, com um comentarista analisando, mas com a lupa, a ótica da lei. Então presta atenção, o que nós vamos começar amanhã é inédito. E acredite, vai ser muito poderoso. Muito poderoso. Porque eu creio que vai nos levar para um novo patamar. E aí na reunião, a gente discutindo qual que seria o nome para colocar numa imersão dessa. Né? Qual o nome? Estudo de Hebreus, qual o nome? E aí surgiu esse nome que eu acho que traduz totalmente a supremacia da graça. Algo que é supremo, absoluto, está acima de todos. O maior nível de revelação começa amanhã. Se você ainda não fez a sua inscrição, eu quero te convidar para que você mergulhe nisso junto conosco. Vão ser aulas gravadas online de segunda a sexta, 20 minutos em média de aula, você assiste no horário que você puder, tudo pelo site. E no domingo, aula ao vivo com o pastor Aloysio, das 8 às 9 da manhã, para você poder tirar suas dúvidas. Se assistiu durante a semana, anotou alguma dúvida que você ficou, chega no domingo, você vai ter oportunidade de levantar a mãozinha lá na reunião, no Reações, lá pelo Zoom, e aí você vai ter oportunidade de fazer a pergunta direto para ele. 10 semanas, 50 aulas gravadas, mais 10 aulas ao vivo. Acredite, irmãos, o Senhor vai te levar junto conosco, porque eu acredito que como igreja viveremos isso para um nível muito mais elevado de revelação da graça. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Então faz a sua inscrição, porque começa amanhã, e aí vão fechar as vagas, não dá para se inscrever depois que começar. Então, amanhã, primeira aula, hoje é a hora de você resolver e fazer esse curso, essa imersão que vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E agora, daremos andamento na palavra das últimas 2 semanas. Nós estamos falando a respeito do sumo sacerdote, mostrando Cristo para você e crescendo em revelação. Gostei demais de um comentário que eu recebi essa semana de um irmão que ele deve ter aproximadamente uns 30 anos de crente. Que ele tem uns 50 anos de idade e ele falou que desde solteiro ele já é crente. Então eu não perguntei certinho, mas aproximadamente uns 30 anos. E ele falou algo para mim que eu achei muito jóia. Ele falou: pastor, toda vez que ia pregar qualquer coisa do Velho Testamento, principalmente na onde mostra o que o povo viveu ali no deserto, né, o que é os elementos que faziam o tabernáculo, a roupa do sumo sacerdote, que é o tema da nossa palavra hoje, o significado das coisas, ele falou: é impressionante. A minha sensação, isso foi a expressão dele, a minha sensação é que eu era retardado. Ele falou: não entendia nada. Falava, terminava o culto, ele falava: não entendi nada, nada. E ele ia embora acusado. E ele, isso é o testemunho dele. Ele falou: agora, essas últimas 2 semanas, eu já o tinha ouvido muitas vezes falar do sumo sacerdote. Para mim, o que era, o que fazia, para que prestava. Nunca tinha entendido nada. Mas agora impressionante. Aí ele brincou, falou: pode fazer o teste, pergunta que eu vou te responder. Aleluia. Falei: isso daí é porque entendeu, tá com ousadia para não só receber, mas compartilhar. Você sabe, olha aqui para mim, irmãos. Vamos cessar a movimentação. Presta atenção. Você sabe, existem assuntos que você pode passar por ele rapidamente. Você menciona no meio de uma pregação, de repente ele vai demorar 2 minutos de uma pregação, é só um assunto que você mencionou. Por quê? Porque não tem uma ênfase que Deus está dando nele naquela ocasião. Sim, só passou por ele. Você entende isso? Mas tem uma hora que esse mesmo assunto que numa pregação foi mencionado por apenas 2 minutos, tem uma hora que Deus dá um zoom nele. Põe uma lupa, expande, leva lá no microscópio lá. Agora nós vamos ver detalhe por detalhe desse assunto. E é o mesmo assunto que numa pregação foi mencionado apenas em 2 minutos, a gente consegue pregar aqui em 3, 4 semanas, 5 semanas, falando do mesmo assunto. Por quê? Porque essa é a beleza da palavra de Deus. Quanto mais você aprofunda nela,
mais revelação você ganha. Então dá para ficar muito tempo meditando em tudo isso que a palavra nos diz, amém? E esse tema do sumo sacerdote, Senhor, é isso que Deus está fazendo. É algo que ocasionalmente é mencionado, mas que agora, nós já estamos na 3ª semana, o Senhor resolveu dar um zoom para você ganhar ainda mais revelação. Quantos querem crescer em revelação na palavra do Senhor aqui? Então eu quero que você feche seus olhos, deixa eu orar por você agora. Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, eu declaro que aqui estão, ó Deus, aqueles que o Senhor decidiu ensinar, expandir a clareza, trazer luz da sua palavra, para ampliar, ó Deus, a certeza daquilo que eles têm através de Cristo como nosso sumo sacerdote. Que o Senhor amplie, fortaleça, enrijeça a fé deles, para que tenham realmente essa firmeza daqueles que creem, que entenderam com a mente, que desceu para o coração, encheu a boca deles para poderem falar disso e viver principalmente toda essa revelação em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor. Hoje o tema da palavra são as vestes do sumo sacerdote. Você sabe, nas últimas 2 semanas, você ouviu a respeito de ser abençoado através do sumo sacerdote, entender o que Jesus está fazendo hoje como nosso sumo sacerdote, mas olhando agora para o retrato de como Deus estabeleceu a figura do sumo sacerdote no Antigo Testamento, você vai entender hoje, através da roupa dele, o significado de cada coisa, o porquê que Deus fez, servindo como uma alegoria. Você entende qual que é o conceito de uma alegoria? É algo simbólico que representa muito mais do que aquilo apenas. Então, é um blazer, mas que tem um significado muito maior. Serve, então, de alegoria. Hoje você vai entender a alegoria por trás das roupas do sumo sacerdote. E já respondendo também uma pergunta que fizeram para o pastor Luiz, por que sumo sacerdote? Por que tem uns que são sacerdotes e o outro é o sumo sacerdote? Você sabe, presta atenção aqui. Sumo significa superior, é o supra-sumo, é o maior de todos. Então o sumo sacerdote é o sacerdote acima dos demais sacerdotes. É o que se destaca. Um exemplo disso na Igreja Católica. Você vai ter vários níveis de liderança na Igreja Católica, né, no clero da Igreja Católica, onde quem que está no topo da pirâmide do clericalismo católico? O Papa. Qual que é a interpretação de quem acredita no clero? O que significa clero? Os irmãos entendem o conceito de clero? Clero é uma parte que foi destacada, que tem acesso a coisas que o outro não tem. Ele faz parte de uma nata, né? Você entende nata? Põe o leite, cria uma nata, uma camada por cima. Os irmãos entendem isso? Aleluia. Então, o que não só a Igreja Católica, muitas outras religiões acreditam nisso, mas acredite, muito crente também. Acredita que existe o quê? Uma nata, que existe um clero, que existe uma classe de homens de Deus que estão mais próximos de Deus, que tem mais moral com Deus, que tem mais proximidade com Deus. E que aí fica fácil você terceirizar o pedido. Então, vou dar um exemplo aqui. O Maxwell está precisando de algo de Deus. Aí ele falou, eu posso até orar, porque Jesus me ensinou que eu posso orar, que eu posso falar, começar como o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu. E aí eu posso seguir esse script assim como Jesus falou, e eu posso entrar na presença de Deus e pedir. Mas se eu pedir para o pastor Rafael orar por mim, aí não. Aí vai ser top. Deus vai ouvir. Por quê? Porque o pastor Rafael é homem de Deus demais. É pastor de governo. Você entende o conceito? Na mente dele, a minha oração é mais poderosa do que a dele. Porque ele interpreta que eu estou mais perto de Deus, é porque eu trabalho para Deus, né? Então, porque eu trabalho para Deus, eu tenho mais moral com ele.
Então o que é isso, irmãos? Clericalismo. É você imaginar que existe uma classe de homens que estão mais próximos de Deus por causa de um título. Por causa de um título. Então, mas presta atenção, olha aqui. Nós não cremos nisso. Definitivamente nós não cremos nisso. Aí você pode rapidamente então questionar, pastor, então que incoerência é essa de ter títulos? Na nossa igreja, por exemplo. Por que tem líder, discipulador, obreiro, pastor de governo, pastor de rede, pastor de governo, supervisor, conselho apostólico? Por quê? Porque precisamos organizar as coisas. E acredite, ainda, muitos irmãos só submetem ao título. É só porque é o pastor. Aí ele submete. Ele não reconhece ainda a unção. Ele reconhece o título. Está errado. Deveria reconhecer a unção. A Bíblia diz que é Deus que estabelece, coloca um sobre o outro. Por quê? Acho que esse texto foi inspiração divina. Volta lá em João capítulo 15. Olha o que a Bíblia diz. João 15, 1. Aqui é Jesus falando. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Quem é que decide aonde que vai plantar a videira? É o agricultor. É ele que decide aonde que vai cavucar e lançar semente. Aí a videira nasce, essa árvore frondosa. Versículo 2 fala quem nós somos. Somos os ramos. O ramo. Mas você entende que numa estrutura de uma árvore, o ramo, o galho dela, pode estar acima de um e abaixo de outro? Quem decidiu isso? Não foi o galho. O galho não falou, não, eu quero ficar aqui acima do Adanilton. Abaixo do Adanilton, jamais. Que dia que o Adanilton vai me liderar? Não. Sou eu que vou liderar ele. É o galho que resolve isso, irmãos? Não. É o Senhor. Ele é o agricultor soberano. Mas muitos irmãos ainda ficam assim, não, com fulano eu não ando, não. Não gosto dele. Gosto mais do outro. O que é isso? É os galhos cheios de opinião. É o galho falando, não, que desse lado aqui eu não estou gostando, não. Me põe do outro lado. Ah, Jesus poderoso, dá preguiça, não dá um negócio dele. Isso tudo só mostra o quê? Infantilidade espiritual. Imaturidade. A criança dando birra. Porque isso parece com o menino. Parece ou não parece? Mas quem é maduro não entra numa discussão dessa. Simplesmente submete à soberania de Deus. Amém, irmãos? Amém mesmo? Deus tirou uma selfie de você falando amém agora. Aleluia. Aleluia. Depois ele vai checar se esse amém foi de verdade mesmo. Ele vai falar, vou colocar o fulano para liderar você um tempinho. Só para ver um negócio aqui rapidinho. Oh, Deus. Presta atenção aqui, querido. Você foi introduzido na videira. Na verdade, nós somos um ramo enxertado. Nós não nascemos da videira diretamente. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos. Éramos um galho seco jogado pelo meio do caminho. Mas o Senhor nos encontrou. Não foi você que encontrou o Senhor. Ele não estava perdido. Ele tem vida. Ele é essa árvore plantada junto à corrente de águas. Quando você olha para o Salmo falando, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Não está falando de você, está falando de Cristo. Cristo é essa árvore. Você é o galho seco, estava morto, definhando, ia ser jogado na churrasqueira, ia virar carvão, ia torrar, ia virar só cinza. Era isso que estava reservado para mim e para você. Você discorda, irmãos? Você fala, imagina. Eu era um galho que eu merecia fazer parte de uma obra escultural de madeira. Não, eu era um galho diferenciado, pastor. Você sabe, eu converti, mas não mudei quase nada, porque eu já era top demais. Já era bonitinho, cheirosinho, penteadinho, já seguia todas as regras, um cidadão. Não, isso tudo não muda nada. Ia virar carvão na churrasqueira. Aí o Senhor vai lá e pega eu e você, nos acha, nos encontra e paga um preço caríssimo por um galho seco sem vida. Preço caríssimo.
por um galho seco. Aí ele pega esse galho seco e enxerta na videira que é Cristo. E na hora que ele faz essa cirurgia espiritual e nos introduz em Cristo, aí a vida de Cristo flui em nós. Aí esse galho seco agora vive. Aleluia! Quem é que estava morto e está vivo aqui hoje, em nome de Jesus? Aleluia! Ô irmãos, eu vivi 25 anos da minha vida morto. Você entendeu o paradoxo? Vivi 25 anos morto. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu não sei com quantos anos você converteu, teve uma experiência com Deus, nasceu de novo, mas o que eu sei é que você era esse galho seco, que estava destinado a virar cinza nas brasas, no carvão do inferno. Estava reservado seu lugar lá nessa churrasqueira. Só que o Senhor te escolheu. E agora a vida flui em você. A vida da videira verdadeira flui em você. E te habilita a dar fruto. E agora você dá fruto. E tem uns cachos de uva poderosos fluindo de você. Como que você pode se gloriar falando, olha, você viu meu cacho de uva? Minhas uvas são mais gostosas do que a que você gera. Larga a mão de ser besta. Que conversa é essa? Como que você pode se gloriar de alguma coisa? Você está morto. Qualquer coisa que acontece em você e através de você, toda honra e toda glória é para Ele. Porque a Bíblia diz que tem um que está sentado no trono, e do lado dele está o Cordeiro, e a Bíblia diz que a Ele seja dada toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia! Aleluia! Então você está frutificando? Glória a Deus. Você está prosperando? Glória a Deus. Você deu uma aula poderosa. Glória a Deus. Você pregou e teve unção. Glória a Deus. Você ganhou 1000 pessoas para Jesus. Glória a Deus. Você criou seus filhos no caminho do Senhor. Glória a Deus. Nunca roube a glória que é para Deus. Pastor, qual que é a glória que é para Deus? É toda que é produzida por quem está vivo. É para Deus toda a glória. Mas alguma coisa morta produz glória, irmãos? Não. Não. Então qualquer que seja a glória é para o Senhor. Aleluia. Sinto unção falando tudo isso aqui para você hoje. Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Você sabe, vou esticar um pouco mais isso, porque eu sinto aqui. Eu estou pegando no pé disso só por causa que a irmã ela já falou isso para mim umas 4 vezes. Que ela vem para o culto, ela fica me olhando assim, que ela fala, agora ele vai profetizar. E aí, mas eu sinto algo realmente profético. Agora eu vou inverter a coisa, presta atenção. Você estava morto, foi introduzido na videira e passou a dar fruto. Você não pode ficar com a glória desse fruto, por quê? Porque toda a glória é para Ele, amém, irmãos? Mas não, você está do lado de cá, você estava morto, foi introduzido para a videira, mas o fruto ainda não apareceu. Aí você acha que a culpa é sua. Deve ter alguma coisa errada em mim. Algum pecado oculto. Tem alguma brecha que eu dei. É a brecha, a teologia da brecha. Essa daí é certeza. Alguma coisa que eu fiz. Não, eu acho que é maldição hereditária. Porque lá na minha família é assim, ninguém vira nada. Altos e baixos, prospera, quebra. Começa algo e larga no meio do caminho, ninguém da minha família conclui nada. Presta atenção, olha aqui para mim, o Senhor está falando com você aqui nessa noite. Do mesmo jeito que você não pode se vangloriar dos frutos que são produzidos, não é para você viver acusado daquilo que ainda não foi produzido. Por quê? Porque você vive totalmente olhando para Ele, dependendo dEle. Ah, mas por que não deu fruto? Eu vou saber, eu não sou dono da minha vida. Eu sou só um galho que foi introduzido na videira, eu estou na posição que Deus me colocou, no lugar que Ele me colocou, na hora que Ele me colocou, do lado das pessoas que Ele tinha que ter me colocado, e a vida dEle flui em mim, e os frutos que eu ainda não produzi, fique em paz, na hora que Ele quiser, Ele vai produzir através de mim. Mas uma coisa eu faço, eu reafirmo todos os dias, eu sei em quem eu tenho crido, e eu também sei
que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu peço ou eu penso, através do seu poder que opera em mim, dessa vida que flui em mim e que gera fruto. Aleluia! Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Você nem fica com a glória do que está sendo produzido e nem vive acusado do que não está. Você permanece com os olhos fixos no Senhor, o autor e consumador da sua fé, em nome de Jesus. Aleluia! Sinto unção da parte de Deus. Vamos fazer algo aqui. Feche seus olhos aí onde você está. Por um instante, breve, se o irmão do teclado estiver aqui, puder vir correndo, mas correndo é correndo mesmo. Quer que você toque um teclado aqui até acabar. Mas pelo menos nesse momento aqui, rápido, já habilita o som, já põe o teclado. Feche seus olhos. O alvo do teclado aqui não é para te emocionar, não. É só para dar uma trilha sonora para a sua oração. Porque eu quero investir um tempo agora orando com você. Eu sinto no meu espírito. Deus te trouxe aqui hoje para uma dessas duas coisas. Ou para você parar de ficar com a glória que é para Deus, ou para você largar de mão de ficar acusado pelos frutos que ainda não vieram. De um lado ou do outro, eu quero que você feche seus olhos e abra o seu coração diante de Deus agora. Fala para Ele: Senhor, eu sou esse galho que foi enxertado na videira. Eu sou esse que no devido tempo dá o fruto por causa que eu estou em Cristo. Ele é que vai dar o fruto. Vai dar o fruto, Ele decidiu dar o fruto através de mim. Não mereço coisa alguma. Foi o Senhor que me colocou. Foi o Senhor que me enxertou na videira. Ele é essa árvore plantada junto à corrente de águas. E no devido tempo Ele dá o fruto, a sua folhagem não murcha. Eu sou essa folha que não murcha. Aí o fruto vai vir. O fruto vai vir e a glória do Senhor. Não existem homens que vão poder se vangloriar diante do Senhor naquele dia. Todos estarão prostrados. Não consegue nem olhar em direção ao trono, assim como a visão que João teve com o rosto em terra imediatamente, quando ele percebeu que tem alguém que está sentado no trono, e do lado dele está o Cordeiro, aquele que tem na mão o livro, que ninguém é digno de abrir, apenas ele, de desatar os selos e de ler a quitação de toda a dívida. E ele, João ali reconhece, ele declara ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Somente Ele é digno. E o Cordeiro, Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual importa que sejamos salvos. O nome pelo qual todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra há de se dobrar. E Ele que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, quando foi subir aos céus, Ele me deu essa autoridade, conferiu a mim essa autoridade e me designou, me escolheu, assim como a sua palavra diz, que não fui eu que o escolhi, antes Ele que me escolheu e me designou para que eu vá e deis fruto, e esse fruto permaneça, gere outros frutos. É assim, com os olhos fixos nele, no autor e consumador da nossa fé, que todo fruto vai vir, e vai continuar vindo, e vai vir de novo. E gerações serão abençoadas através da vida do Senhor que flui em nós, porque nós não desviamos o nosso olhar, permanecemos olhando fixamente para o Senhor Jesus Cristo. Oh Senhor, eu lanço fora agora toda mentira do diabo, toda condenação por causa dos frutos que ainda não foram gerados, todo medo de se envolver com a obra do Senhor, porque se não conseguir frutificar vai ser envergonhado. Não tem vergonha para você, assim como não tem glória para você. Tudo é dele, é Ele que faz todas as coisas.
Eu declaro que toda vergonha é por causa de dívidas, por causa de dinheiro, por causa que você ainda não manifestou os frutos do Senhor através de prosperidade, de uma vida plena, abundante. Eu quebro agora toda mentira do diabo, de que isso é por sua culpa, é por causa de alguma brecha, algum erro do passado. Eu declaro que foi para a liberdade que Cristo vos libertou, e se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Por isso agora toda corrente do medo, da acusação, da reputação, tudo isso cai por terra agora, e você é livre para voar, para crescer, para frutificar, para liderar, para empreender, para ter sua família, para casar, para ter filhos, para servir o Senhor, para ser um vencedor, cheio do Espírito. Oh, eu creio nisso em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Oh, Senhor. Ah, como eu creio no meu coração que tudo isso pode ser por causa de um só. Todo culto, tudo isso por causa de um só. Pode ser porque Deus te ama tanto que Ele fez tudo isso, falou tudo isso, só por sua causa. Mas agora recebe isso como uma verdade para o seu coração e deixa fluir a vida de Deus em você. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você sabe, a mãe espiritual de muitas crianças na fé está ali liderando, discipulando, apacentando os cordeiros, mas que ainda não teve filhos naturais. O diabo consegue roubar a alegria dela, se convence ela de que ela não teve filhos ainda, porque Deus está punindo, porque ela fez alguma coisa. E aí ela vai deixar de frutificar e cuidar dos filhos espirituais, porque ainda não teve um filho natural. Por isso que todo tipo de esterilidade é uma ferramenta nas mãos do diabo para lançar acusação, para fazer você olhar para você e imaginar que é sua culpa. Você sabe, um dos grandes testemunhos do pastor Aloysio, ministeriais, é que de alguma forma miraculosa o Senhor deu para ele uma unção específica, que ocasionalmente não é programada, não tem a ver com o esboço da pregação, mas ocasionalmente o Senhor coloca no coração dele de fazer um apelo para aquelas mulheres que querem ter filho e não conseguem. E aí ele ora, só isso. E quando ele ora e essas irmãs recebem com fé, logo depois os testemunhos vêm que elas engravidaram e tiveram filho. Você sabe, o que eu sinto no meu espírito? O que eu sinto no meu espírito aqui hoje, irmãos? Muitos vieram para cá debaixo de muita condenação porque não estão frutificando, porque não têm filhos naturais, não consegue engravidar, porque não está prosperando, não tem dinheiro, está patinando, não sai do lugar, porque a célula não rompe, ou o discipulado não rompe, e aí o diabo está te condenando, está roubando sua alegria, e você ficou até com preguiça de vir para o culto. Mais um culto, mais um culto. Talvez você olhou no grupo do WhatsApp, eu não duvido que isso seja palavra de conhecimento para alguém direto aqui mesmo. Você olhou durante o dia o grupo do WhatsApp e viu lá a revista, o PDF da revista, que a gente manda durante o dia. Aí você já viu o esboço, você falou, vai falar do sumo sacerdote de novo? Terceiro domingo. Vamos lá. E aí você veio, debaixo dessa condenação, dessa tristeza, desse abatimento. E aí o Senhor pega um pedaço do culto, por amor a você, e fala tudo o que você precisava ouvir, para ganhar fé de que no devido tempo vai frutificar. Vai frutificar. Vai frutificar. Porque Jesus é essa árvore plantada junto às correntes das águas, cuja folhagem não murcha, e no devido tempo dá o seu fruto. Você é essa folha, esse galho enxertado, no devido tempo vai dar o fruto. Você vai ter filhos, você vai prosperar financeiramente, você vai multiplicar,
você vai se alegrar, você vai ver o Senhor trazer bom termo, solução para todos os problemas. Mas presta atenção, falo da parte do Senhor aqui para você. Você não vai ser feliz só nesse dia. Você já vai ser feliz a partir de agora. Você não vai esperar o exame confirmando que você está grávida, e aí você esperar a gravidez passar, o bebê nascer, você pegar ele no colo, para que então você seja feliz. Não, o Senhor vai transbordar alegria no seu coração aqui e agora. Você não precisa de filho para ser feliz, porque a felicidade não é algo exterior. Não é um filho que você pega no colo. Não é a felicidade. Também não é o dinheiro, não é a fama, o reconhecimento, a reputação, um título, nada disso. Você é o mais feliz que é possível ser feliz, porque a felicidade é uma pessoa que veio morar dentro de você. E não é uma criança que está sendo gerada e que depois de 9 meses vai sair de dentro de você. Mas é aquele que veio, a Bíblia diz que foi amalgamado com seu espírito, se uniu com você e reafirma para você hoje: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, eis que estarei contigo todos os dias. Seja feliz, irmãos, porque você tem o Senhor Jesus. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus bem alto? Dá mais uma salva de palmas para o Senhor aqui agora. Aleluia! Aleluia! Hoje é dia de ceia, nós vamos participar da mesa do Senhor no final do culto. E seu coração vai transbordar de alegria pelo privilégio de poder participar. Comer o pão, tomar o cálice, reafirmando a aliança que você foi introduzido nela em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Ô Senhor da glória. Pastor Tiago é testemunha, irmãos. Mandei mensagem para ele, falei: você fica igual um jogador aquecido na beira do gramado, porque corre o risco de eu te chamar para entrar em campo a qualquer momento. Passei mal agora de tarde, alguma coisa que eu comi, fiquei ruim, mal mesmo. Vim para cá impaciente, vim para cá, como que eu vou pregar? Sentindo angústia, natural mesmo, corpo ruim. Falei para ele: prepara a palavra, porque pode ser que você pregue. Eu sei que é ruim ficar no campo ali, né? Aquecido, na beira do gramado. Aí ele vai vendo o tempo passar. Falei: aí, não vai subir a placa com o meu número, não vou ser chamado para entrar. Aí daqui a pouco o juiz apita, o jogo acabou, você não entrou em campo. Eu sei. Aí você pode falar: para que o pastor mandou? Eu baguncei minha vida, fui preparar. Mas você sabe, eu falo na presença de Deus, eu sinto agora com clareza, foi resistência mesmo. Deus queria, o diabo não queria que eu pregasse, mas Deus queria. E aí eu estou aqui hoje. Só se a gente acabar o culto agora, já foi poderosíssimo. Só o que já foi dito aqui, já foi orado aqui. Mas eu creio que ainda tem mais para você, amém, irmãos? Amém mesmo? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Coloca para mim, por favor, no projetor lateral a apresentação, as imagens das vestes do sacerdote. E aqui no LED, abre a Bíblia para mim, abre lá em Hebreus capítulo 7, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz: porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você sabe, nós estamos falando nessas semanas a respeito de Cristo como nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote exerce a principal função de representar o povo diante de Deus. Mas esse sumo sacerdote, quando foi levantado por Deus, e o primeiro deles foi Arão, na religião judaica, mas biblicamente falando, você vê que 430 ou 450, agora não me recordo, mais de 400 anos antes de Arão ter sido estabelecido por Deus como sumo sacerdote, a Bíblia diz que Abraão encontrou com Melquisedeque, que era sacerdote, rei de Salém, e para ele entregou o dízimo, reconhecendo ele como sumo sacerdote, antes da lei ser dada. O fato é que você, nas últimas 2 semanas, ganhou, eu creio em nome de Jesus, revelação de que Jesus é o sumo sacerdote. Amém, irmãos? Mas uma coisa que foi dita semana passada, e
que gerou rebuliço em muitas células na hora de ser compartilhado durante a semana, foi o fato de que, se você crê em Cristo como sumo sacerdote, inevitavelmente você está quebrando a lei. Então, se você crê na lei e quer viver por ela, como um crente legalista que cumpre os mandamentos, então você não pode crer em Jesus Cristo como seu sumo sacerdote, como seu representante. Por quê? Porque a lei estabelecia o padrão. Os sacerdotes só podiam ser da tribo de Levi, apenas, uma das 12 tribos de Israel. E o sumo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, descendente direto de Arão, o primeiro sumo sacerdote estabelecido pelo Senhor no tabernáculo. Ficou claro isso? Aí, Senhor Jesus é declarado como hoje o sumo sacerdote que vive para sempre. Mas qual que é a quebra da lei? É porque ele não era da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Em Apocalipse fala que ele é o leão da tribo de Judá. Agora presta atenção, se você então acreditar que Jesus é sumo sacerdote, então quer dizer que a lei foi quebrada, porque a lei dizia que tinha que ser da tribo de Levi, descendente de Arão. Se a lei foi quebrada, presta atenção, irmãos, e Jesus assumiu a posição, a função como sumo sacerdote, significa que ele então quebra a lei e peca ao assumir essa função, irmãos? O que você acha? Sim ou não? Jesus pecou ao se tornar sumo sacerdote? Não. Então, muito simples. Você crê no que Hebreus diz. No livro de Hebreus diz o quê? Que então um novo sistema, uma nova lei foi estabelecida, para que nesse novo sistema você receba um novo sumo sacerdote, que não vem da tribo de Levi, que não é descendente de Arão, mas então isso habilita você a receber Jesus como sumo sacerdote. Lá no versículo 12, diz isso, ainda em Hebreus 7, no versículo 12, volta lá, Hebreus 7, 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, se você quer viver na lei segundo o Velho Testamento, a lei que Deus deu para Moisés, 613 mandamentos, você não pode ter Jesus como seu sumo sacerdote. Se você recebe Jesus como sumo sacerdote, inevitavelmente você está reconhecendo que agora tem uma mudança de lei. É outra lei. E a Bíblia diz qual que é. Agora é a lei do Espírito da vida. É nessa nova lei que você vive. Não é mais agora uma questão de mandamentos, de certo ou de errado. Pode ou não pode. Mas é uma questão de depender de Deus e ouvir diretamente dele, se aquilo é para você ou não. Isso é a lei do Espírito da vida. Você viver uma vida realmente espiritual. Gálatas capítulo 5, versículo 25, fala algo muito sério, irmãos. Olha aqui para mim. Segura para mim as crianças e que os meninos estão correndo lá fora também. Vocês me ajudam. Pega seu filho. Mas fala para ele concentrar no pastor agora, porque no final do culto ele vai ter que explicar o que o pastor falou aqui hoje. Ele vai ter que ter entendido. Aleluia. Então olha aqui para mim, irmãos. Gálatas 5, 25 fala algo. Se vivemos do Espírito, andemos também no Espírito. Qual que é a revelação que você tem que ter? Você era esse galho seco, estava morto. Você estava morto. A Bíblia diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. João capítulo 10, versículo 10. Aqui tudo eu estou falando inspirado pelo Espírito mesmo. Falo da parte de Deus, não estou sendo leviano. Não está no esboço, isso tudo é o Senhor testificando o que eu falei agora há pouco e oramos. Ainda dentro dessa frutificação. O que Jesus diz? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora olha aqui para mim, deixa eu falar algo que em nome de Jesus nunca mais você vai esquecer. Nesse texto aqui estão os elementos básicos da matemática. Você sabe, você vai ter a matemática avançada,
que eu sei que todos os irmãos amam e lembram de tudo pé nas costas. Raiz quadrada da hipotenusa, π, elevar a 10ª potência, cubo, x, y. Fala, que você não falou um dia, na primeira vez que você ouviu isso, falou, para quê? Para quê? Que eles mudaram de número para letra. Para que eles tinham que fazer isso? Era tão mais fácil, 2 mais 2. Pronto, 4. Agora x mais y, que praga! Eu tenho que achar quanto que vale o x, achar quanto que vale o y. X mais y elevado à 10ª potência. Ah, praga! Então isso daí, matemática avançada. O pastor Alexandre Lopes, especialista nisso, fez faculdade de matemática. Falando nisso, dando uma satisfação para vocês, e daqui a pouco, vocês me lembram, na hora da ceia, nós vamos orar por ele. O pastor Alexandre está com pneumonia em casa de repouso e tratando, nós vamos orar, e eu creio, na hora que nós terminarmos de orar aqui, na hora da ceia, ele vai ser curado lá na casa dele. Aleluia, vai saltar na estrebaria, vai sair correndo disposto e vai participar essa semana do jejum dos pastores, da capacitação, e vai seguir a vida. Enfermidade nenhuma vai prender nenhum de nós no leito, em nome de Jesus. Amém? Então presta atenção, não estou falando de matemática avançada, aqui estão os elementos básicos. Quais que são os elementos básicos da matemática? Os 4. Adição, mais, subtração, menos, divisão e multiplicação. Certo, irmãos? Onde estão os elementos básicos da matemática aqui? Muito simples. O ladrão vem somente para subtrair e dividir. O ladrão pega o que você tem e rouba. O diabo quer roubar, quer dividir, quer partir no meio, quer gerar divisão, contenda, morte. Isso é o que o diabo faz. Mas o que Jesus diz que ele veio para fazer? Eu vim para adicionar e multiplicar. Eu vim para te dar vida, eu adicionei vida, você não tinha. Você era esse graveto caído, morto. Eu adicionei vida. Mas presta atenção, não é apenas agora para você estar vivo. Você vai ver eu multiplicar essa vida através de você. Você estava morto, não tinha vida, agora tem. Mas não é apenas viver, é viver multiplicando aquilo que Deus coloca sobre você. Quando o Senhor diz, você não me escolhe, não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu escolhi a vós outros, e vos designei, vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Por quê? Porque ele veio te dar vida, e essa vida é abundante, é frutificando, não é uma vida só para o básico, para não passar fome, necessidade, uma reunião de célula que fica anos a mesma quantidade de gente, não rompe, não avança, só cresce o número de membros na hora que um engravida e dá luz, e diminui na hora que um morre. Deus me defenderá do negócio desse. Não, é uma vida abundante. Na sua conta cada vez vai ter mais recursos do que tem hoje. Sua declaração de imposto de renda vai melhorar a cada ano. Cada vez você tem mais patrimônio para declarar, mais renda que você recebeu. Ah, pastor, significa que eu estou pagando mais imposto. É claro, você está ganhando mais, fica feliz, aleluia. Agora presta atenção, irmãos. Volta lá para Gálatas 5:25. Você entendeu que você estava morto. Quantos entenderam? O que Jesus te deu? Vida. Mas como que é essa vida que a hora que Ele quer que você viva? Abundante, uma vida que multiplica. Está aqui agora. Se vivemos no Espírito, significa que antes estávamos mortos no Espírito. Aí Ele veio e adicionou vida. Amém, irmãos? Então antes você que estava morto, agora está vivo no Espírito. Seu Espírito estava morto, na hora que você morrer, você ia para o inferno. Agora você foi vivificado. A Bíblia diz, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nova criatura. Aleluia. Quantos estavam mortos, mas agora vivem? Amém? Mas Ele veio para dar vida, uma vida em abundância. E agora está a segunda parte. Então, se vivemos no Espírito, como que faz para viver uma vida abundante? Andemos no Espírito. Por quê? Porque tem uma diferença entre viver e andar. Você concorda comigo que uma pessoa que está viva, o medidor de batimento cardíaco está lá. O
O medidor de ondas cerebrais está lá arriscando, tem atividade cerebral. Ele está vivo, mas ele está paralisado numa cama, num leito de hospital. Ele tem vida, mas está vivendo? Não, porque ele não tem como sair de lá e fazer tudo que Deus chamou ele para fazer. Então o Senhor está falando para você aqui, olha aqui para mim. Ele te trouxe nesse culto aqui hoje para lembrar você que Ele não mandou Jesus apenas para que você não fosse para o inferno, para que você recebesse vida, mas Ele também entrou em você e Ele gera vida em você. Você foi enxertado nele, a vida dele flui em você para que agora você frutifique. Mas isso só é possível se você andar no Espírito. Então você está vivo no Espírito, mas agora você anda no Espírito. Pastor, como que seria isso? Quer dizer, levitar? Sumir num canto, aparecer no outro? O que significa andar no Espírito? Né? Como aquele personagem da mitologia que tem asinhas no tornozelo aqui é tornozelo? Calcanhar? Tem asinha que de repente ele bate aqui e voa. Não, o andar no Espírito é uma vida totalmente espiritual e dependente do Senhor. Estou com uma dificuldade aqui, tem um vício, eu não consigo vencer. Estou viciado nesse negócio. Quando eu fico sem, me dá um trem ruim. Como que eu faço? Eu ando no Espírito. Eu dependo do Senhor, porque é Ele que me livra do laço do passarinho, Ele da peste perniciosa. Ah, mas se levantaram contra mim aqui, estão me perseguindo, querem acabar comigo. Meu concorrente juntou com outro e falou, agora vão me destruir. O que é que eu faço? Eu ando no Espírito, eu dependo do Senhor e eu sei, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha tenda. Porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para me sustentar, me guardar em todos os meus caminhos. Eles me sustentam, eu não tropeço, eu corro. Aleluia. Então hoje, o Senhor está falando algo muito precioso para você. Você é esse que estava morto e reviveu. Mas não viveu só para estar vivo. Viveu para viver desfrutando dessa abundância. Para prosperar, multiplicar, desfrutar, comer do melhor dessa terra, se alegrar e regozijar. E celebrar a grande vitória e livramento que o Senhor tem te dado. Amém, irmãos? Aleluia. Mas só é possível com a fé correta. Se a sua fé estiver torta, a vida vai ser torta. A fé correta vai produzir uma vida correta. Qual que é a fé correta que você está recebendo? Crer em Jesus como seu sumo sacerdote. Isso coloca você numa posição de ter o Senhor Jesus Cristo como seu representante diante de Deus. E agora eu quero falar como que era então a roupa desse sumo sacerdote. Passa para mim, próximo. Aqui é ele por inteiro, totalmente vestido. Vou mencionar, o pastor Luiz colocou as 7 partes da roupa dele no esboço hoje. Mas como ele não conseguiu ministrar tudo de manhã, ele avisou que ele vai terminar semana que vem. Então semana que vem, olha nós falando do sumo sacerdote de novo. Aleluia! Expandindo ainda mais a revelação. Então vou falar só dos 3 primeiros. Primeira coisa, antes de mostrar a imagem. Projeta para mim Êxodo, capítulo 28, versículo 1 ao 6. Aqui é uma descrição de como Deus estabeleceu que deveria ser a roupa do sumo sacerdote. Não foi invenção humana, irmãos. Não foi opinião de moda. Não foi a esposa de ninguém dando palpite. Falando, desse jeito tá cafona demais. Põe isso. Não, usa esse trem aqui que vai ficar top. Não teve opinião humana, que foi o Senhor. Olha o que a Bíblia diz. Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó. É 28. Caí agora na armadilha da projeção. É 28. 28, 1. Já ia cair de novo. Saí lendo. Aí os irmãos, quadrado e duplo. Ô Senhor. Você vê que você precisa de revelação. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes. Ou seja, eu vou estabelecê-los na posição como sacerdotes.
a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Vai passando. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrar, para que ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são essas. Quais são as vestes? Um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, mitra e cinto. Esses são os elementos que compõem essa roupa toda. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Versículo 5. Tomarão ouro, estofo azul, tecido azul, púrpura, carmesim e linho fino. E farão a estola sacerdotal de ouro e estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino, retorcido e obra esmerada. Ou seja, esmerada aqui com esmero, detalhada. Não é de qualquer jeito não, é esmerada, com esmero, com detalhe. E aí depois você vai ver detalhe por detalhe de cada peça. Nós não vamos entrar neles no texto, mas eu quero mostrar para você. Primeira peça é a túnica de linho finíssimo. E a Bíblia fala dessas vestiduras de linho fino que apontam para a justiça de Cristo. Paulo fala isso, em Apocalipse fala isso, como estão vestidos os santos do Senhor, com vestiduras brancas de linho finíssimo, porque estão vestidos com a justiça de Cristo. Então olha aqui para mim, segura aí as crianças. Os pais precisam pegar os filhos. Hoje, minha mulher está supervisionando se eu dei o recado. Que ela falou, você dá o recado. Os pais mantêm os filhos controlados ali do lado dele. Já falei 3 vezes para cumprir a tarefa. Próximo passo agora é os servos conduzir você. Falar, esse do menino aqui é seu, pega ele aqui agora, aleluia. Então olha aqui, presta atenção. Primeira peça. A túnica de linho finíssimo aponta para quê, irmãos? Para uma justiça que o homem jamais teria, se não fosse dada por Deus. Qual de nós poderia colocar uma roupa de linho finíssimo falando, eu sou justo baseado no que eu faço? Não tem como. Arão também não poderia. Por que ele pôde vestir essa roupa? Porque foi o Senhor que o cobriu com justiça. O Senhor que falou, ele pode estar vestido. Por quê? Porque eu o escolhi para isso, para representar o povo. Mas, de novo, aqui nós estamos falando de um sumo sacerdote que tinha prazo de validade. Por quê? Por que tinha o sumo sacerdote e vários sacerdotes abaixo? Você já viu aqui de cara. O Senhor chamou Arão e os 4 filhos. Os 4 filhos seriam sacerdotes, Arão o sumo sacerdote. Por quê? Porque em algum momento Arão ia passar, ele ia morrer, e um dos seus filhos teria que ocupar a posição. Mas hoje nós cremos num outro sumo sacerdote, que a Bíblia diz que não tem início e nem fim dos dias. O Senhor não passa, ele é eterno, permanente. O nosso sumo sacerdote não vai passar. Aleluia! Primeira peça, então, olha a importância de você entender. Jesus é esse que tem toda a justiça e que compartilha essa justiça com você. Naquele dia que você vai se apresentar diante do Senhor, provavelmente é assim que você vai estar vestido espiritualmente falando. Se é naturalmente também, literal, não sei. Mas a Bíblia diz que é assim que iremos comparecer diante do Senhor, com vestiduras brancas de linho finíssimo, representando que estamos totalmente vestidos da justiça de Cristo. Aleluia! Então presta atenção, quando você aceita a condenação do diabo, o que você está querendo dizer? Que você consegue tirar a roupa que Jesus te vestiu, para usar qualquer outra roupa. Mas presta atenção, a obra de Cristo é maior do que a sua, querido. Seu pecado não tem mais poder do que a obra de Cristo.
Ah, pastor, mas eu precisei ser salvo. Pois é, porque você já nasceu precisando. Mas depois que você nasce de novo, e a vida dele é introduzida em você, nada mais arranca ela de você. A justiça dele que te cobriu, permanece em você. E o que garante que você vai entrar no céu naquele dia, é justamente que você não vai chegar lá com a sua roupa. Você vai chegar lá vestido assim como Jesus, com a justiça dele te cobrindo. Aleluia! Segunda peça da roupa é o cinto. O cinto mostra que o sacerdote era um servo. Por quê? Porque, importante, volta lá na túnica. A túnica, irmãos, por muitos é usada assim. Simplesmente, está de túnica. Túnica. Não tem nenhum outro acessório que não seja uma sandália nos pés, mas que não está por cima da túnica. Mas um outro acessório é necessário, caso a pessoa que está usando a túnica decida fazer algo, alguma atividade servindo, ele vai se agachar, ele vai levantar, ele vai fazer algo, aí ele precisa usar uma outra peça, que é o cinto. Então o cinto só é usado por aqueles que servem. Você conseguiu compreender? Tenho falado isso nas últimas semanas. Vou traduzir agora dessa maneira. Infelizmente, muitos irmãos ainda não pegaram o cinto. Ainda estão apenas com a túnica de linho finíssimo. Estão cobertos da justiça de Cristo, mas ainda não passou o cinto na cintura. Cinto, como eu te disse, é um sinal daquele que está prendendo a roupa aqui, porque ele vai se agachar, ele vai servir, ele vai carregar algo. O sacerdote não usava o cinto. O sumo sacerdote sim. Por quê? Porque maior é aquele que serve. A Bíblia diz que Jesus teve um dia que ele pegou um cinto, passou na cintura, pegou uma toalha e uma bacia, e ajoelhou diante dos discípulos para lavar os seus pés. Aqui foi traduzido no Novo Testamento como um avental. Mas, na verdade, a visão que você tem que ter é só essa. É um cinto. Por que foi traduzida como avental? Porque esse cinto, vocês têm visão criativa, assim, de imaginar a coisa? Você está vendo meu cinto aqui. Ele é só um cinto, certo? Eu poderia estar sem ele com essa túnica. Uma vez que eu coloquei o cinto, significa que agora eu estou com a intenção de servir. Onde que ele vira um avental? Onde Jesus decide, então, lavar os pés dos discípulos e secá-los, e aí ele pega a toalha e prende no cinto. E aí ele agacha, lava os pés, e essa toalha, ele já seca os pés dos discípulos. Então a Bíblia diz que o Senhor Jesus, o verbo vivo de Deus, passou o cinto na cintura e deixou bem claro que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, coloca o cinto hoje na sua cintura e vá servir. Falo com amor e carinho, mais uma vez, com amor e carinho, sem condenação. Você sabe, irmãos, os irmãos que estão aqui servindo toda semana, eles sabem disso. Não tem uma lista de chamada. Não tem um negócio que a gente faz assim, uma listinha negra, um caderninho negro. Teve 4 escalas de servo e o fulano não veio. Vamos excluir ele. No próximo churrasco também a gente não convida ele. Não tem isso. Mas o que tem é, o Senhor está vendo. O Senhor vê todas as vezes que você põe o cinto e se dispõe a servir. E Ele definiu o padrão. Não tem como você ser grande no reino dos céus se hoje você não usar o cinto aqui para servir. Não fui eu que defini, foi o Senhor que definiu o padrão. Mas Ele definiu o padrão não apenas te dando uma ordem, vai lá e faz. Ele veio e deu o exemplo. O Senhor Jesus colocou o cinto. E o Deus colocou na roupa do sumo sacerdote o cinto, justamente para ser esse sinal de que aquele que foi colocado sobre todos como representante está com cinto na cintura, habilitado para servir a mim e a você. Você sabe, isso daí faz com que muitos escandalizem, porque eles falam, como? Você quer dizer que Jesus serve? Imagina, Deus não nos serve, nós é que servimos a Deus. Foi nessa conversa que Pedro falou o que para Jesus?
Meu pé o senhor não vai lavar, eu que tenho que lavar o do senhor. E o que Jesus respondeu? Se você não deixar que eu te sirva, então você não tem parte comigo. Muito simples, sabe por quê? Porque cada um multiplica segundo a sua espécie. Se você impeça que eu te sirva, quer dizer que você crê que eu sou melhor. E que quem é melhor não precisa servir. Então você não tem parte comigo, porque não é isso que eu estou gerando aqui. O que eu estou gerando aqui são aqueles que sabem que estavam mortos, eram só um graveto, recebeu vida, e agora usa essa vida que recebeu para produzir vida em muitos outros servindo. Então, vence, irmãos, vence essa conversa de que sua vida está corrida demais. Ah, tudo exige demais. Como que você vai servir a Deus enquanto você está estudando, trabalhando, criando seus filhos? Nessa conversa, muitos ficam adiando. Só que nunca vai chegar o dia que não tem uma desculpa para você dar. Nunca vai. Você sabe, vou falar algo aqui da parte do Senhor, compartilhando o que nós falamos no presbitério semana passada. Tivemos reunião no presbitério. O pastor Luiz falou algo muito grave lá na reunião. Ele falou, você sabe, um dos grandes prejuízos da obra de Deus é levantar pessoas para servirem que não estão renunciando a nada e que estão querendo a posição para serem servidos. Isso é o maior prejuízo que nós temos na obra. É um monte de gente que ele está aqui, ele olha, ele fala, olhando aqui meu salário, estou ganhando um salário mínimo, R$1.500, está 1.500? Quanto que é o salário mínimo hoje? 1.515? 12? 18, rapaz. Diminui não. 1.518. Aí você olha e você fala, não, o pastor ganha 3.000. É o dobro. Acho que ser pastor é top. E outra, pastor não faz nada. Vida de pastor é molezinha. Ainda tem um monte de gente fazer os trem para ele. Você, pastor. Essa motivação, Paulo trata com Timóteo. Lá em 1ª e 2ª Timóteo falando, toma cuidado com aqueles que, tomado de sórdidas ganâncias, almejam o episcopado, querem se envolver. Eles vão lá e pegam o cinto, colocam a toalha aqui e falam, não, daqui, deixa que eu vou servir. Mas ele está interessado no salário. Esses aí a gente não quer servir ao nosso lado. Nós queremos aqueles que, assim como somos sacerdote, assim como Cristo, estão com cinto porque reconhecem que só vai ser grande no reino dos céus quem for aqui o que mais serve. Quantos estão querendo servir ainda mais o Senhor? Não vai ter uma hora que você vai falar, já servi demais. Não, o Senhor vai nos dar a oportunidade de servir ainda mais. Amém? E a última coisa, eu quero que você fique de pé já com a ceia na mão, para nós encerrarmos. Servos que estão com a ceia, passa para mim, por favor, nos corredores, ainda com a bandeja. Se alguém não pegou, como eu, por exemplo, aí você entrega a ceia. Aleluia. Mas não perde o ambiente, não. Vamos fazer silêncio? 1, 2, 3. Terceira coisa, põe para mim a projeção, é a sobrepeles. Está claro ali, talvez você não está conseguindo ver. Olha aqui. A sobrepele é justamente uma roupa que você usa a mais. Mais uma camada de roupa. Um manto por cima da túnica. Os irmãos conseguiram entender? A imagem está meio escura aí. Consegue apagar a luz rapidinho? Só para eles verem melhor a imagem. Apaga a luz. Olha lá. Aleluia. Agora deu para ver melhor. Essa sobrepele, esse manto, ele tinha um detalhe ali embaixo. Ele tinha um bordado de muitas romãs e tinha um sino, sinetes, pendurado na borda. Você sabe, a Bíblia não fala a quantidade, mas segundo os judeus, porque eles já prepararam a roupa do sumo sacerdote, que hoje eles não têm. Não tem um sumo sacerdote hoje, porque não tem o templo para sacrificar. Então eles não têm hoje um sumo sacerdote, mas a roupa está pronta para ele. Assim que o templo for reconstruído, eles vão nomear um descendente de Arão, porque eles têm toda a árvore genealógica, eles sabem quem são ensinados e criados para isso. E segundo eles, essa sobrepele tinha 72 sinos amarrados na borda. Irmão,
Vou contar um negócio para você. Meu pai, quando eu era pequeno, ele ia para a cidade da minha avó, no interior da Bahia. Meus avós todos são de lá e meus pais nasceram lá na Bahia também. Minha mãe foi para São Paulo aos 3 anos, meu pai com 12. E eu nasci em São Paulo, mas sou descendente de baiano, aleluia. E aí, todas as férias a gente ia para a cidade da minha avó lá. Uma cidade enorme, uma metrópole. 3 mil habitantes. Literalmente só uma avenida asfaltada. Currutela no meio do interior da Bahia. Cidade chamada Iaçu. E aí lá nessa cidade, como toda boa cidade do interior, tinha uma pracinha, com uma igrejinha católica. E aí ali, aí depois abriu um Bradesco e um Universal também. Mas que diz que tem todos. Mas o fato é que nessa pracinha, os idosos, alguns homens ficavam ali jogando dominó apostado. E meu pai toda vez ia lá jogar. Só que você sabe, não era aposta em dinheiro, era humilhação. Quem perder vai ser humilhado pelos outros. Humilhar, como que é essa humilhação? Uma das que eles mais gostavam. Eles pegavam um sino de boi, de vaca, e colocavam no pescoço do cidadão, ele tinha que dar uma volta na praça correndo, chacoalhando aquele sino. Você sabe? Um sino pendurado no pescoço do cidadão correndo, eu acho que a cidade inteira ouvia, porque parava, parecia desfile de carnaval. Um só correndo com um sino. Agora presta atenção, você consegue imaginar a cena de um cidadão andando com 72 sinos amarrados na roupa? Chama muita atenção. De longe, todo mundo sabia, ó, o sumo sacerdote está passando na 4ª rua de lá, porque dá para ouvir de longe. E quanto mais o barulho vai aumentando, é porque ele está chegando. Ó, o sumo sacerdote está chegando. Mas você sabe qual que era a maior utilidade desse sino? Muito simples. É porque quando ele entrava no Santo dos Santos, no lugar onde estava a Arca da Aliança, dentro do templo, ou do tabernáculo antes do templo, esses sinos iam fazendo barulho conforme qualquer movimento que ele fazia. Mexeu para cá, eles vão fazer barulho. E além dos sinos, ele tinha uma corda amarrada na cintura. E os sacerdotes, fora do Santo dos Santos, ficavam segurando essa corda. Na hora que o sino parava de bater, o que você acha que aconteceu? Que o sumo sacerdote está brincando de estátua. Deus está brincando com ele e falou, vamos brincar agora. Estátua! Não é porque ele tinha morrido. Significa que o sumo sacerdote foi rejeitado diante de Deus. Ou ele ou o povo. E a morte o alcançou. O sino parou de bater, eles puxavam a corda para puxar o corpo. Porque quem é que ia entrar lá para pegar esse corpo? Não ia. Então presta atenção. A Bíblia diz que o sumo sacerdote carregava esse sino, avisando que ele estava perto, mas também simbolizando que ele ainda estava vivo. Quero que você hoje, pelos olhos da fé, ouça o sino da roupa de Cristo batendo. Você sabe, ele está muito perto. E esse sino não para de bater, sabe por quê? Porque ele não morre mais. A morte que ele tinha para morrer, ele morreu na cruz. Naquele dia, ele morreu como homem, semelhante a nós, levando o meu e o seu pecado naquela cruz. Hoje nós participamos da mesa do Senhor em memória dele. Mas presta atenção, porque no 3º dia, quando ele ressuscitou, aí agora não tem mais cruz, mas tem agora a vestidura do sumo sacerdote, com o sino batendo, porque ele continua em movimento, caminhando em direção a nós, se movimentando nos céus, nos representando como um advogado diante de Deus, intercedendo por nós. Mas esse sino não para de bater, porque ele não vai morrer e não vai passar. E o que garante que você vai parar lá no céu é porque o seu representante está lá e foi aceito. E ele diz, eu estou indo para preparar-vos um lugar. Na casa do meu pai há muita morada. Estou preparando um lugar para você, que você ouça o sino bater agora. Eu quero que por um instante você pegue a sua ceia e você vai ouvir
o sino, ouvir a presença de Jesus. Como que você ouve a presença? Porque essa pessoa que chegou é barulhenta, ela não chega em silêncio. O sino está batendo, é o sumo sacerdote que te representa diante do Senhor. Então que os seus olhos e ouvidos espirituais se abram para ver Jesus como seu sumo sacerdote e para ouvir Ele movimentando na sua vida, te representando, te abençoando e a vida dele fluindo em você, para que você frutifique poderosamente. Amém? Com a ceia na mão, eu quero que você invista um tempo orando e agradecendo ao Senhor por ter Jesus como seu sumo sacerdote. Vai agradecendo, ouça, repercuta isso no seu coração. No nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Sim, Senhor, nós cremos nisso. Essa é a fé que nós temos. Jesus é o nosso representante. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto você vai orando, erga sua ceia, ora com ela na mão, como um sinal da nova aliança que você foi introduzido nela. Oh, Senhor Jesus, recebemos através do Senhor a vida, a paz, a alegria. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Jesus. Oh, nós olhamos para o Senhor. Olhamos para o Senhor. Ouvimos o Senhor. Oh, e nós recebemos do Senhor a vida que flui. Eu vou encerrar e vocês cantam depois do encerramento, depois da ceia, por causa do horário. Aleluia, nesse ambiente eu quero que você erga o seu pão aos céus. Junto comigo, numa só voz como igreja, repete após mim, fala: este pão é o corpo de Cristo, que naquela cruz morreu como homem, para que no terceiro dia ressuscitasse e assumisse a posição como sumo sacerdote, que não morre mais, e que os sinos permanecem em movimento. Eu ouço o som de Jesus se movimentando nos céus e na minha vida, e eu sou cheio do Espírito, recebi vida, mas ando nessa vida. Recebi o Espírito e ando por Ele, e eu tenho essa vida abundante, multiplicada, porque faço parte do corpo de Cristo. Nesse ambiente, ergue o seu cálice, repete após mim, fala: este cálice é o sangue de Cristo, derramado naquela cruz, para quitar toda dívida, vencer toda maldição, toda acusação e toda lei, para que eu fosse introduzido numa nova aliança superior, muito maior do que a velha. E eu recebo em Jesus as promessas, a abundância, a saúde, a alegria, o poder, a revelação, porque estou vestido do sangue de Jesus e da sua justiça, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Com essa revelação, come do pão, toma do cálice. Depois disso você vai liberar uma palavra de vida na vida do seu irmão, e ao fazer isso nós estamos encerrados. Que Deus te abençoe poderosamente hoje e em todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amanhã 5h30, espere os homens na oração lá no bueiro. Deus abençoe os irmãos. Amém, pode cantar. Irmão, só um minuto. Eu já ia esquecendo, mas me lembraram. Vamos levantar um clamor pelo pastor Alexandre? Brevemente, só estende as suas mãos, para que rumo que está aqui onde ele mora, Jesus, poder para lá. Estende as suas mãos. Junto comigo, repete após mim, fala assim: como igreja, nós liberamos uma palavra de vida, repreendemos
toda enfermidade, toda pneumonia. Abençoamos o pastor Alexandre e declaramos: é curado, sarado, fortalecido no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Oh, poderoso, poderoso. Poderoso Deus. Meus filhos aí, vou descer.